Vem, meu povo, chega pra ver. Olha como tá diferente esse trabalho. Temos a ouvidoria e o balcão do cidadão. Sua voz é nossa força, é coragem e ação. Chegou a hora de fazer a diferença, apoiando a juventude, a cultura e o lazer.
Pessoal, bom dia. Quero desejar boas-vindas a todos aqui que estão presentes nesta manhã. Hoje, a audiência pública para apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2023 do município de São Gonçalo do Amarante, realizada hoje, em 26 de setembro de 2023. Quero, desde já, justificar a falta do presidente Neto. Tinha um compromisso externo e pediu para que eu, como vice-presidente, presidisse esta audiência. Então, quero registrar nesta manhã a presença. Nós vamos iniciar pela Secretaria de Finanças, né? Secretário aqui presente, doutor Thales Matos, secretário de Finanças do município de São Gonçalo do Amarante, senhor Janailson, o contador da Secretaria de Finanças, e o senhor Marden Herculano, secretário executivo da CEFIM, Secretaria de Finanças do município. Registrando também já aqui presente a secretária doutora Milena, secretária da pasta da Saúde, e também a doutora Liana Tales, que está presente, mais outros que fazem aí a saúde do município de São Gonçalo do Amarante. Quero convidar a usar a tribuna, usar a palavra, doutor Thales, secretário de Finanças do município de São Gonçalo do Amarante. Bom dia a todos. Presidente Pereira, muito obrigado pela acolhida. Mais uma vez, estamos aqui para apresentar a prestação de contas do município, referente ao segundo quadrimestre de 2023. E, mais uma vez, no local mais correto e mais adequado para estar, que é a Casa do Povo. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo espaço. E acho que já podemos até avançar para os números. Essa apresentação, ela cumpre uma designação legal, né, referente à Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que tem que ser efetuada a cada quadrimestre. Podemos seguir, por favor? Como primeiros números, eu trouxe uma colazinha aqui, viu, presidente? Porque às vezes eu tenho que ficar me virando para olhar, porque lá naquela TV fica longe da gente ver o número, né? Nesse primeiro slide, a gente tem um detalhamento da receita, né? Da meta de arrecadação prevista para esse ano, a gente já atingiu 78% dela, né, até o final do mês de agosto, né, até o 8º mês do ano. Temos aí o detalhamento por cada tipo de receita, né, separado pelo Fundo de Participação dos Municípios, SUS, FNAS, todos eles. Mas eu acho que o número mais importante desse slide é que nós já estamos com 78% da meta atingida até o final do segundo quadrimestre. Acreditamos que vamos cumprir a meta do ano de arrecadação. No próximo slide, né, nós temos aí ainda a continuação de cada uma dessas receitas, né? E aí eu acho que vale a pena destacar receitas como ICMS, PVA, né, IPI, Fundeb. Você vê que Fundeb nós estamos com 64% da meta até o final do segundo quadrimestre, enquanto que a de arrecadação total a gente já estava mais de 70%, né, quase 80%. Podemos ir para o próximo, por favor. Tem mais algumas receitas. E no total geral, somando todas as receitas e todas as previstas pelo município, nós já estamos a 73%. Né? Dos 465.559.500, já arrecadamos 340 milhões.
até o final do segundo quadrimestre. Por favor. Esse gráfico ele apresenta a evolução da receita dos últimos 12 meses, né? Assim que ele precisa ser apresentado, conforme é dito na legislação, né? Então, a gente vê uma evolução da receita de São Gonçalo do Amarante, né? Constante, vem se mantendo essa arrecadação, apesar das dificuldades com o Fundo de Participação do Município e ICMS. São duas receitas importantes e que vêm sofrendo uma redução gradual, né? Essa é uma informação importante, porque recentemente houve até um movimento municipalista, né, de pedido de apoio do governo federal para a recomposição desse tipo de receita e que a gente está com muita esperança que o governo federal atenda. Mas, por enquanto, a gente vem aí, pelo menos, mantendo a nossa meta de arrecadação. Podemos passar, por favor? Aí agora a gente começa a falar da despesa, né, detalhamento por cada grupo. E a gente tem, por exemplo, de despesa de pessoal e encargos, né, o valor pago já de 131 milhões de reais. Né, depois eu vou mostrar para vocês o percentual que a gente está dessa despesa, que é um percentual importante, assim como o percentual de investimento em educação e saúde também. Né. O percentual de valores em investimento já pago na casa de 9 milhões e meio. Né. E o que nós temos de maneira geral, se a gente olhar, dotação atualizada de 468, temos 413 empenhado, porque às vezes é feito empenho global, então muitas vezes é feito já o empenho da folha completa até o final do ano, né? Isso não é despesa já realizada, é apenas empenhado. Temos liquidado 304 e efetivamente pago 286. Pode passar, por favor. Ou seja, nós temos receita realizada 340, despesa empenhada 413, despesa orçamentária paga 286, resta a pagar processado 18 milhões e meio e resta a pagar não processado 108. Uma disponibilidade financeira da prefeitura de 176, de 176 milhões, resta a pagar pago no exercício de 15 milhões, receita corrente líquida de 454, receita corrente líquida ajustada de 449. Se a gente for olhar a receita tributária arrecadada, né, dividido pela receita corrente arrecadada, né, a gente tem aí um percentual bem interessante de 24,3%. Né? Essa receita tributária arrecadada é a nossa arrecadação própria, aquele que compõe os tributos próprios do município, certo? Então, hoje esse número está em 24,3%. Esse é um número importante que a Cefins sempre acompanha, porque um dos nossos objetivos é crescer sempre a arrecadação própria perante a arrecadação total, e a gente vem conseguindo crescer esse número constantemente. A exemplo disso, né, por exemplo, o Refise foi uma ação adotada para crescer a arrecadação de recursos próprios. Aqui tem números bem relevantes e sempre muito importantes para que todos vejam, né, que são as aplicações constitucionais, de acordo com o que a Constituição prevê. E lá está dito que o mínimo previsto em Constituição para aplicação com educação é 25%. Né? A gente está com 31,85% aplicado em educação. A saúde, o previsto mínimo constitucional é 15%. Né? Nós estamos com 25%. Né? O percentual do gasto magistério deveria ser 70%. Né? Nós estamos com 99,84%. Né? Percentual do gasto com pessoal e encargos, o limite máximo que a lei sugere, né? Aquele que começa a causar uma série de problemas para o município, ele é previsto em 54%. A gente tem conseguido manter esse número, esse é um número importante, e ele está nesse momento com 43,75%. Certo? Esse é o gasto com pessoal e encargos, né? No valor de 196.540.000 até agora. Podemos passar para o próximo. O resultado primário, né, que as receitas primárias, menos despesa orçamentária primária, menos resta a pagar processados pagos e resta a pagar não processados pagos,
nós estamos aí com um resultado primário positivo de 24 milhões e meio de reais, até o final do segundo quadrimestre. Isso é importante, presidente, porque muitas vezes as pessoas, a gente tem ouvido as pessoas falarem, né? Não, São Gonçalo está sem condição financeira, São Gonçalo... Esses números provam isso não é verdade, certo? Estamos com o gasto pessoal sob controle, isso é importante. Isso não quer dizer que a gente pode aumentar esse gasto, não é isso. Isso quer dizer que a gente está com ele sob controle, né? Temos vários municípios aí, se a gente for pegar, tem município que fez redução de quase 500 funcionários da prefeitura, corte mesmo, para poder segurar esse gasto que tinha estourado, né? Isso não é algo desejável, nem por uma casa como a Câmara, nem pelo Executivo, nem pela própria população. Então, a importância de manter esse gasto é a importância de, no futuro, não ter que tomar nenhuma atitude grave, né? Para não estar deixando as pessoas em risco dos seus empregos. Aí, como resultado nominal agora, né, nós temos uma dívida consolidada de 59 milhões até dezembro de 2022, versus 57 milhões em 31/8, e a dívida consolidada líquida, ou seja, depois das deduções, uma redução de dezembro até agora, caiu de 39,7 para 21,7. Não é isso, Nilson? Acho que com isso a gente finaliza aí os dados que a lei nos impõe falar. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e, mais uma vez, agradecemos a acolhida e a forma educada que sempre somos tratados nessa casa. Algum vereador para perguntar? Tem mais alguém? Alguma dúvida? Bom dia a todos, bom dia, doutora Milena, bom dia, Liana, Thales, a todos que fazem a equipe e vêm aqui fazer essa prestação de conta, né, que sempre é de costume, e fazendo com que, da maneira que a lei manda, né, Thales? Thales, em relação ao que você fala de positivo, a dívida positiva, né? Que você tem um resto a pagar positivo. Poderia explicar melhor? Porque uma parte, tu fala que tem 24 milhões de resto a pagar, aí agora no final tem 15 milhões de resto a pagar positivo. Aí eu fiquei nessa dúvida. O que é... Sim, aí eu queria só saber, né, isso que você explicasse direitinho, o que é positivo e o que é negativo desse resto a pagar. Pronto. A questão do conceito de resto a pagar é justamente o que nós... existem dois tipos de resto a pagar, no caso, os processados e os não processados. Quando nós olhamos o corte de 31/8, certo? Que é justamente esse bimestre que nós estamos apresentando, nós temos, considerando 31/8, nós devemos, enquanto município, que isso é, despesas liquidadas, despesas que efetivamente foram entregues, em torno de 18 milhões de reais. Então, se eu fizer o corte em 31/8, se eu pegar o balancete de 38/8 de todo o município, de todas as fontes, nós devemos de despesas liquidadas em torno de 18 milhões de reais. E nós pagamos de exercícios anteriores 15 milhões de reais. Então, quando eu coloco aqui nessa conta macro, restos a pagar pagos no exercício, são justamente o que nós pagamos de exercícios anteriores ao exercício 2023. Então, são restos a pagar 2022, 2021... Então, o conceito de resto a pagar, ele é realmente um conceito de final de exercício. Então, esse conceito em meio de exercício, ele não se aplica, mesmo porque nós ainda vamos verificar principalmente essa questão do não processado. Quando você olha aqui, o não processado está em 108 milhões. Por quê? Alguns empenhos nós fizemos de forma global, tipo folha. É uma despesa que a gente sabe que vai acontecer. Então, nós já separamos a dotação da folha. Nós já separamos a dotação para essas despesas de caráter obrigatório. Então, todas essas despesas de caráter obrigatório, elas já estão separadas, já estão devidamente empenhadas.
Existe necessidade de corte? Existe, esses cortes estão sendo feitos principalmente pela Secretaria de Planejamento em relação ao orçamento atual. E esses cortes vão ser justamente nas despesas que não são, que a gente chama de discricionárias, nas despesas que não são obrigatórias. Então, nas despesas discricionárias, que a administração tem poder de decidir, ainda vai ser cortado. Então, 108 milhões já está comprometido, e os 18 milhões é como data de corte em 31/8. Então, até 31/8, o município deve, em termos contábeis, em torno de 18 milhões. Existe uma disponibilidade financeira para cumprir esses 18 milhões. Pode ser que em alguma fonte a gente tenha algum problema em relação a alguma fonte, mas, em regra, quando eu penso no número geral do município, existe essa disponibilidade financeira. E os 15 milhões é justamente o que nós pagamos de exercícios anteriores dentro do exercício 2023. Esses 18 milhões é o que restou a pagar do ano do exercício de 2022? 23. É só de 2023? Só de 23, isso. Isso daqui é considerando o liquidado e o pago do exercício de 2023. De 1º de janeiro de 2023 a 31 de agosto de 2023. Até agora foi arrecadado 340 milhões, 374 mil, esse número bem de cima. Aqui. Sim. 340 milhões. Ainda restam 3 meses. Isso. Na verdade, 4, porque esse número é de agosto, né? Ah, tem agosto. É. E aí, esse número, Nós estamos a 73% já da meta atingido. Tá ok. Então, a diferença do negativo e do positivo é isso. É isso. Os 18 milhões, esses 18 milhões positivos, aliás, é o negativo, né? Ele é desse ano de 2023. Isso. E os 15 milhões... Foi o que nós pagamos de de exercícios anteriores. Isso. Ok. Doutor Tales, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, se possível a sua resposta. Nós vemos, até o senhor falou a respeito do movimento que foi feito pelos prefeitos, principalmente os prefeitos do Nordeste, a perda do repasse federal para os municípios. Eu queria que o senhor, por gentileza, o que foi que São Gonçalo chegou a perder, o que é que São Gonçalo poderá perder nessa arrecadação a nível de governo federal? São Gonçalo tem perdido receitas importantes, né? No ano passado, houve uma perda de ICMS, né, de quase 25 milhões no ano passado. Em termos de FPM, eu acho que tem até esse número aqui, não tem, Janailson? Não sei se... Eu tenho o número geral. O geral é o que aconteceu em todo o Brasil. Então, quando você olha o FPM em números gerais, não só de São Gonçalo, mas de todo o Brasil, que impactou justamente nos estados do Nordeste, nos estados do Mato Grosso, nos estados do Norte. O FPM ele começou com um crescimento de 9%. Esses foram 2 meses de crescimento em 9%, janeiro e fevereiro. Março, abril e maio ele caiu para 5%. Quando foi junho ou foi julho, ele caiu 2% e agosto ele caiu 9%. Então, qual a grande preocupação dos municipalistas? Olha, nós começamos o ano com 9%, em agosto nós tivemos 9% positivo, em agosto nós tivemos uma queda de 9% negativo, mostrando um viés de queda, não é um viés de aumento. É diferente se nós tivéssemos começado o ano com -2% e isso viesse crescendo gradativamente. Então, a grande verdade em relação ao FPM é que ele começou com 9% positivo em janeiro, permaneceu 2 meses com 9%, depois caiu para 5%, em julho ele veio -2%, em agosto ele veio -9%. Então, é um viés de queda. A grande discussão que eu acho que é válida é justamente a Receita Federal, ela não deixou de arrecadar. Então, é público e notório que a Receita Federal não deixou de arrecadar. E os municípios eles devem ir em cima da Receita Federal justamente verificar as fontes. Porque para a Receita Federal, tanto faz ela arrecadar IOF, tanto faz ela arrecadar nas contribuições,
Mas o FPM, a composição de FPM é justamente IPI e imposto de renda. Então, a Receita Federal, no bolo dela, ela está com uma arrecadação, a última vez que eu olhei, em torno de menos 3% nesses períodos. Só que nessas fontes, IPI e imposto de renda, que é repassado pelos municípios, realmente cai muito. Então, eu acho que o movimento municipalista ele tem que ir para cima da Receita Federal, justamente sentar com o secretário da Receita Federal, então com o ministro da Economia, e dizer por que é que nós estamos arrecadando menos nessas duas fontes, que essas que interessam para o município. O município não recebe do IOF, o município não recebe das outras arrecadações federais. Eles recebem, basicamente, através de FPM e através de imposto de renda. Então, é fato, realmente é fato, iniciou-se com 9, caiu para 5, caiu para menos 2 e caiu para menos 9 no último mês analisado. Em relação ao Estado, percentualmente era para a gente estar arrecadando bem mais. E o Estado é sabido que ano passado, mais ou menos em meados de junho, julho, agosto, foi dada uma isenção sobre o... caiu o ICMS de 30% para 18% em relação à questão de combustíveis. Então, isso afetou nossa arrecadação no sentido de janeiro a setembro, a agosto, afetou nossa arrecadação. Nós, no caso, em relação a São Gonçalo, nós temos um crescimento de ICMS nesse período, mas poderia ser 8% ou 10% a mais. Lembrando sempre que ano passado nós tivemos uma queda muito grande. Então, a queda realmente se efetivou. Bate, né? Então, na verdade, se a gente vem... Esse ano nós estamos praticamente compensando o que nós perdemos no ano passado. Então, 20, 21, 22 e 23, a gente fazendo o comparativo, nós não temos um aumento real em relação ao ICMS. Então, esse ano nós estamos compensando o que nós perdemos ano passado. Para o próximo ano, já saiu no site do Estado a questão do valor adicionado. Nós aumentamos nesse índice de valor adicionado em torno de 10%. Ainda tem na composição desse índice a questão da educação, saúde e meio ambiente. Então, tem perspectiva do próximo exercício ter um viés de aumento em relação à questão do ICMS. De maneira objetiva, mantido o que está acontecendo com o FPM, se isso se mantiver, São Gonçalo deverá ter uma perda de mais de 5 milhões de reais ao final do ano, de FPM. Se mantiver esse valor negativo, representará... Isso somente nesses últimos 5 meses, né? Seria agosto, setembro... Não, o ano, né? Ah, isso, ano. Se isso se confirmar, vamos supor, se de repente o governo federal tomar alguma atitude que fique no 0 a 0, a gente não perde nada, né? Mas se mantiver uma queda de 10%, vai representar aí mais de quase 5 milhões e meio de reais, acredito eu, de queda. Ano passado, disse que o Janailson falou, além da redução do valor do ICMS de combustível e folha, combustível e telecomunicação e energia, também teve uma queda do VAT. O governo do Estado ele fez uma mudança em 2021, que ele modificou a importância do valor agregado, VAF, o valor agregado fiscal, VAF. O que isso quer dizer? Um município como São Gonçalo, que contribui muito para o ICMS do Estado, dado o tamanho das empresas que nós temos na nossa região, ele tem um valor fiscal muito importante. E aí houve uma mudança de regra de 2021 para 2022, que tirou a importância desse valor agregado fiscal e colocou mais importância, por exemplo, em saúde, educação, e isso tirou de São Gonçalo mais de 20 milhões de reais, da noite para o dia, né? Então, esse ano está sendo um ano de compensação de uma perda, né? Mas, como o Janailson falou, é como se fosse zerando. Isso vai acontecer a mesma coisa na reforma tributária que está se desenhando no governo federal, a já aprovada. A reforma tributária, da forma como foi aprovada agora, certo? Ela põe em risco os municípios voltarem a ter o pires na mão, como se falava antigamente. Lá na época da... Vocês vão lembrar, se não tinha na época da Maria Luísa, prefeita de Fortaleza, ali lá pela época da Constituição de 88, o pessoal dizia que o prefeito vivia com o pires na mão, pedindo dinheiro a Estado e União. A reforma tributária que foi feita, ela coloca os municípios na mesma situação. Município como São Gonçalo, a perda estimada para São Gonçalo, que ela é uma perda quebrada, ela vai começar a ter efeito daqui, acho que é 2026 começa, e ela vai ser gradual,
Mas a perda para São Gonçalo do Amarante, por exemplo, ela é estimada em 96 milhões no ano de imposto federal. 96 milhões. Ela bota de joelho qualquer prefeitura. Não tem quem aguente. A reforma, do jeito que foi proposta pela Câmara, e aqui é muito importante a gente discutir nessa casa, e os vereadores estarem bem informados. Ela muda o critério. Hoje o critério é o quê? É justamente o valor agregado valor adicionado. Então, nós recebemos mais de ICMS porque nós temos grandes empresas que nos dá, no bolo do 25%, um grande valor adicionado relativo ao Estado. Ela muda esse critério para a população. Isso. Ela muda esse critério. Então, nós corremos o risco, se a reforma for aprovada do jeito que está, eu acho que não vai ser, porque tem grandes municípios no interior do Rio de Janeiro, grandes municípios realmente industrializados em São Paulo, que tendem a perder, como o Thales disse, uma estimativa de 96 a 100 milhões de reais ano. Aqui no Ceará tem 15 municípios que perdem muita receita. Um município como a gente, que já temos um compromisso com efetivos grande, já temos um desenvolvimento grande no sentido territorial, com PECEM, com várias coisas de infraestrutura urbana. Então, nós somos um município, por ter essas características, nós perderíamos toda essa parte de compensação financeira em relação ao ICMS, se for aprovado do jeito que está no Senado. Muda o critério, sai de valor adicional e vai para populacional. É como se o município de São Gonçalo fosse igual ao município, qualquer outro município do Ceará com 66 mil habitantes. Independente do quanto a gente agrega de arrecadação. A minha pergunta: e os municípios que não têm indústria? O município que não arrecada ICMS ou ISS, como é que fica a situação desses municípios? A situação, assim, o que é que eu acho em relação a esses municípios? Por achar, certo? Esses municípios, desde 88, eles já vêm com a regra posta. Então, ele já tem uma estimativa em relação ao ICMS. Ele já tem uma estimativa em relação ao ICMS. Ele não vai ter essa oscilação. Ele já tem uma estimativa em relação ao ICMS. Ele não vai ter oscilação. O grande risco para nós, e eu digo nós porque nós estamos falando de 184 municípios, e nesses 184 municípios, não é, Thales? Talvez uns 8, 7 ou 6 percam, e um desses 6 será a gente. Isso aí eu tenho certeza. Pelas minhas contas, são 15. Isso é. A região metropolitana, Sobral. Com certeza será o nosso. É muito representativo a possibilidade de perda. Então, assim, o Thales tem essa consciência, o prefeito tem essa consciência. Eu acho que todas as forças políticas de São Gonçalo do Amarante, independente de estarem no poder ou não, devem se mobilizar junto aos senadores para alterar esse critério. Eu tenho um amigo, Janete, independente de estar no poder ou não. Por quê? Porque é o futuro de São Gonçalo do Amarante. Eu tenho um amigo participando da comissão que chama dos municípios produtores, né? É uma associação feita lá em São Paulo, interior de São Paulo, que em São Paulo as perdas são também gigantescas, né? E ele me passou os números daqui do Ceará. Ele disse, cara, vê para mim como é que está São Gonçalo qual seria o cenário para São Gonçalo, né? É como eu disse, do jeito que está, a perda de São Gonçalo ano seria na ordem de 96 milhões de reais ano. Isso é um número importante para qualquer município. Independente, é o que eu digo, independente da força política que está ou não no poder, ser oposição ou sua situação. Tem que pensar no município. A mobilização junto aos senadores deve ser feita. Nós temos 3 senadores, todo mundo, quer queira, quer não, que vive no meio político, tem uma forma de acesso, e acessar esses senadores olha, desse jeito não dá. Desse jeito que foi proposto pela Câmara, o município fica insustentável. Nós temos despesas fixas, nossa folha de efetivo é grande. Nós demos todos os direitos possíveis aos servidores efetivos. Então, veio para essa Casa Legislativa piso de professor, veio para essa Casa Legislativa piso de ACS, de ACE, e todos os direitos foram garantidos. E, para cumprir esse direito, nós precisamos de uma regra, e que essa regra seja o planejamento atual. Não tem como o município perder 96 milhões de recurso próprio e continuar existindo. É muito grave. Muda a regra.
Pessoal, mais alguém queira fazer pergunta, tirar suas dúvidas? Vocês aí da saúde, vocês aí que estão acompanhando, fiquem à vontade. O doutor Thales está aqui, tire as suas dúvidas nessa manhã. Thales, eu acredito que você vai saber responder. A gente vê que, olhando os slides, a gente vê que realmente a saúde financeira da prefeitura, o que demonstra os slides é que está tudo bem, está tudo correto. A gente escuta muito falar e algumas pessoas que prestam serviço para a saúde, para a prefeitura, para as diversas secretarias através do transporte, elas reclamam muito porque o pagamento atrasa. Você sabe exatamente o dia que a prefeitura paga a empresa para repassar para as pessoas que fazem o serviço? O dia exato a gente não tem, porque é um processo de pagamento, né? Como são vários processos de pagamento na prefeitura, mas geralmente está no final do mês. Geralmente aqui pelo final do mês. Às vezes, acontece do pessoal reclamar, e com razão, né? Teve um caso em que eu fui analisar, apesar de que não era da minha secretaria, porque a Cefim não tem nem carro locado, mas... sai de lá, né? Mas como sai de lá e me pediram para analisar, eu fui olhar... A gente já viu situação em que o atraso é causado pela empresa que recebe, né? Às vezes a empresa demora a fazer o repasse por algum motivo. Já vi situação dessa, né? Thales, Mas é todo mês, assim, a data varia de dia 20 até o dia 30? Normalmente nos últimos 10 dias do mês, ali, geralmente a partir do dia 25, né, até o dia 30 a gente está pagando, por conta de recursos que entram, né? Então, por exemplo, tem ICMS, tem FPM que entra no final do mês. Então, a partir dessas receitas, a gente vai fazendo os pagamentos. E também tem a ver com os contratos, né? Data dos contratos e tudo. A gente não pode pagar antes do cara fechar o período todo. Normalmente, o processo ele também passa por toda uma cadeia de análise. Ele passa pela controladoria, ele passa por orçamento, ele até chegar na Cefim para pagar. Às vezes chega, está no dia da gente pagar a folha. Aí você está fazendo pagamento de folha que você não pode atrasar de jeito nenhum. Às vezes você queria pagar naquele dia, mas só consegue pagar no dia seguinte. Mas nós não temos atrasos do tipo 2 meses atrasado, nada disso. Às vezes o pessoal, assim, pelo menos falando da empresa, né? Não de quando a empresa paga. Às vezes está um dia ou 2 diferente do que pagou no mês anterior. Tem sido dessa forma. Assim. Certo, mas assim, não teria como a prefeitura... o secretário ou o prefeito intervir diante dessa situação de não deixar passar tanto tempo, né? Por exemplo, recebe dia 30, às vezes, dia 20 ainda a empresa não tem repassado para as pessoas que fazem o serviço. Sim, aí sim. Algumas pessoas têm ali uma data X, alugou o carro, aliás, comprou o carro financiado, ele precisa daquele dinheirinho para pagar aquela prestação, aí a empresa vai lá, recebeu o dinheiro dia 30, ela passa 17, 15, 17, 20 dias com o dinheiro na conta e não repassa para a pessoa que está fazendo o serviço. Não teria como vocês intervir nisso e fazer com que a empresa ela repasse o dinheiro? Legalmente não, né? O que pode ser feito são intervenções que sempre são feitas de conversa, de diálogo, né? Porque entendo, uma empresa... É exatamente isso que eu estou falando. Uma empresa, ela ganha... É conversar com ela para que não aconteça isso. Sim, isso é feito. Quando acontece, foram poucas as vezes que assim, chegou até mim, pelo menos, né, de que estaria atrasado alguma coisa nesse sentido aí. Mas, quando aconteceu, sempre os secretários da pasta vão, conversam com a empresa, perguntam o que está havendo, a empresa, não, foi um erro aqui interno, vamos já resolver. Né? Legalmente, você não pode obrigar, não consegue, porque a empresa é vencedora de uma licitação, ela não tem vínculo nenhum com a prefeitura, e ela é um problema, digamos assim, né, falando só do mundo jurídico, é um problema da prefeitura, porque o nosso prefeito ele se preocupa que as pessoas recebam e isso não aconteça. Mas no mundo jurídico é uma relação entre ela e o dono do carro. Então, o que a gente tem feito e tem sempre buscado fazer é o diálogo, né, o pedido de que isso nunca atrase, exatamente por essa sensibilidade com o que é de direito das pessoas do município. Né? Mas fica sempre nesse campo do diálogo, por conta disso. Por ser uma licitação, por não ter vínculo nenhum com a prefeitura, a gente não consegue chegar e dizer faça, né? Mas a gente consegue conversar e pelo que eu tenho visto, sempre tem sido feito isso, né? O diálogo para que a empresa cumpra isso quanto antes. A gente vai lá, a gente manda comprovante. Cara, foi pago no dia X, você está atrasando por quê, né? Mas sim, é feito sim, viu?
Eu entendo, Thales, mas assim, o patrão é vocês, o patrão somos nós, certo? Eu não estou querendo aqui que você chegue para a empresa e obrigue a empresa a fazer o pagamento, mas vocês acham que tem que impor mais para que essas pessoas que estão lá na ponta, porque o que acontece é o seguinte, eles vão lá conversar com a empresa primeiro, claro, porque o patrão deles é a empresa, né? A empresa que tem que repassar, e o que a empresa passa para eles é que a prefeitura ainda não pagou, que a prefeitura ainda não repassou o pagamento, então não tem como eles pagarem se a prefeitura não pagar. E é isso que eles falam para eles. Aí eles vão e ficam desesperados. Aí agora que você está dizendo que dia 30, geralmente do dia 25 até o dia 30 esses pagamentos são feitos, sim. Né? E eles vão lá atrás, depois do dia 30, vão atrás desse pagamento, e eles não dizem que não pagou a eles ainda, porque a prefeitura não repassou. Então, é por isso que vocês têm que ser um pouco mais duros, não é ser malvado, não é querer maltratar eles, porque o patrão somos nós mesmos, é vocês que cuidam do dinheiro, né, que foi escolhido para cuidar do dinheiro e fazer o repasse, é chegar para eles mesmo ali com um pouco mais assim, de certeza, para repassar esse dinheiro o mais rápido possível, para as pessoas não ficarem atrasadas. Tem pessoas, Thales, que estão atrasadas 2 meses o pagamento do carro, porque a empresa ainda não pagou. 2 meses a prestação do carro, que foi agregada ali, recebendo 2.400 e poucos reais, que já não é um bom dinheiro, já que mal dá para pagar a prestação de um carro novo, que é seminovo, o carro que é exigido por lei. Então, eu gostaria muito mesmo de ver, né, a prefeitura repassar esse dinheiro, e a empresa, 5 dias depois, vamos dizer assim, 5 dias úteis depois, a empresa está repassando para todos esses funcionários, para eles não estar passando pelo que estão passando hoje. Thales, é coisa séria. Eu tenho 3 pessoas que fazem esse serviço e eu ajudo eles todo mês com cesta básica, porque eles não têm condição de se manterem. Certo? Não estou culpando a prefeitura, eu estou procurando os culpados. A realidade é essa. Eu não estou culpando a prefeitura nem culpando a empresa. Eu quero saber qual é dos dois, né, que está passando por essa situação para fazer a coisa certa acontecer. Não, essa é a realidade. Eu acho que é justo, acho que a preocupação do vereador ela é justa e nobre, mas é como eu digo, né, assim, tem sido feito esse diálogo, apesar de que não é na Cefim que acontece isso, porque a Cefim nem tem carro alugado, mas os secretários eles estão sempre com esse olhar também. O prefeito Marcelão ele tem como... Se tem uma coisa que ele zela, número 1 de tudo, é a população nunca ser afetada negativamente de forma nenhuma. E sempre está pedindo isso. Mas, muitas vezes, é só com diálogo que se resolve, sabe? Porque, né, não tem muito jeito, né? Mas eu concordo. Nós concordamos sim, viu? Estamos de acordo, sim. Conversa, chega o dia do pagamento, já liga para a empresa, ó, empresa, foi feito o pagamento aí, vocês têm um prazinho aí de 5 dias úteis para realizar esse pagamento, vamos repassar o dinheiro. As pessoas estão precisam também pagar suas contas, assim como ela também, né? Precisa pagar as contas, né? Sim. Correto. Mais alguém? Doutor Thales, faça suas considerações finais. Mais uma vez, presidente, agradecer pela acolhida, agradecer pela forma respeitosa e reafirmar que estamos no canto certo para fazer a prestação de contas. Essa é a casa do povo. E me sinto sempre muito bem quando venho aqui, me sinto honrado em poder fazer essa prestação de contas para a comunidade de São Gonçalo do Amarante. Muito obrigado, estamos sempre às ordens lá. Quero aqui agradecer à Secretaria de Finanças, Cefim, por essa prestação de conta, esclarecimento aí à população de São Gonçalo do Amarante, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. E meus agradecimentos aí a todos. Abraço e bom